Na televisão eu estou vivendo um grande privilégio, Ângela. Porque o nosso programa, Conversando com as Pessoas lá na farmácia, começa exatamente depois do Jornal do Boris. Né? E aí, a Márcia Estiva me deu o presente de poder conversar com o Boris hoje. Falei, Márcia, tinha tanta vontade de bater um papo com o Boris, de saber como nasceu a expressão "isso é uma vergonha", né? O desejo de opinar, essa transição para o YouTube. Ela falou, o Boris vai falar com você. Oi, Boris, aqui é o João, como é que vai, meu querido? João, como é que vai? Ouvinte da Rádio Capital, grande prazer, muita felicidade em estar conversando com vocês. Numa emissora que eu acompanho há muitos anos, ela mudou de frequência desde o início da emissora e eu sou um grande ouvinte de rádio. Eu ouço rádio, não tenho ouvido o programa de vocês, confesso, porque é o momento que eu estou envolvido aqui na produção do Jornal do Boris. Mas Rádio Capital, já ouvi algumas vezes, é evidente. Obrigado. E a Rádio Capital ocupa um lugar no meu coração. Olha, quando a gente soube que, né, o nosso programa seria depois do seu, mas bateu um orgulho, que é um prestígio você vir na sequência, né, Ângela, né, Raul? Com toda certeza. Né? E o Jornal do Boris, a gente tem assim algumas curiosidades, estou aqui com a Ângela Matos, com o Raul Machado, né, algumas curiosidades. A minha principal é como nasceu a expressão "isso é uma vergonha", Boris? Olha, eu estava apresentando o Telejornal Brasil lá há 30 anos atrás. No SBT? No SBT, era a minha primeira experiência em televisão. E aí eu estava olhando uma reportagem, não era muito comum naquela época, era o final do regime militar, e havia um pronto-socorro no Recife, e nós tínhamos uma reportagem completa mostrando as coisas horrorosas que aconteciam lá, gente jogada pelo chão. Aliás, não mudou muito, mas naquela época era uma coisa nova na televisão, uma reportagem detalhada do que estava acontecendo. Daí eu lembrei de uma emissora americana que, quando Kennedy foi assassinado, em 1966, ela suspendeu as transmissões, era uma rede do meu oeste americano, e escreveu shame, quer dizer, vergonha, em letras gigantescas, e parou de transmitir. Só ficou no ar esse vergonha. Eu lembrei disso, a câmera abriu para mim, e eu, quase instintivamente, me referindo àquele episódio do pronto-socorro abandonado, disse, isso é uma vergonha, 3 vezes. E aí é gozado porque alguém lá, um dos diretores na ocasião, me esperou na porta do estúdio para dizer que eu tinha agredido os telespectadores, entrando na casa deles em close, né, com a cabeça inteira na tela, e com isso é uma vergonha. Chegamos na redação, o pessoal estava atendendo a centenas de telefonemas, cumprimentando. Então, eu acho que eu acabei interpretando um grito que estava encalacrado na garganta das pessoas. Não é uma questão moral, viu? É uma questão muito de irritação, né? De indignação com o que estava acontecendo. E praticamente virou domínio público, porque, né, hoje vários profissionais de comunicação, às vezes para desabafar, usam a frase do Boris. Aqui a gente, quando usa, dá crédito, né, Ângela? Sempre damos crédito e falar, nossa, que maravilha bater esse papo aqui, João, com Boris. Eu não recebi ainda nada desse crédito. É bônus para resgate. Mas aí, quando eu deixo, por uma outra razão, ou porque não há ocasião para falar, as pessoas reclamam, viu? Reclamam, gostam de ouvir. E exatamente quando isso representa a voz das pessoas no que elas têm de indignação.
Bom, é tanta coisa que a gente quer perguntar, são tantas as dúvidas e, assim, um monte de curiosidade, né? Mas eu quero trazer uma coisa, assim, mais pra atualidade. Eu tô amando te ver na internet, eu tô achando, assim, maravilhoso, né? Porque, assim, a internet é super democrática, não tem nada a ver a questão de idade. Eu tô amando ver o Boris youtuber. Então, o que incorporou bem, né? Não, muito, muito bem. Então, eu acredito que ele, né, saiba aí de algumas regrinhas. E tem um lance na internet, João, que é a cultura do cancelamento, né? E aí, tipo, você fala qualquer coisa, aí, tipo, já metem uma hashtag, você é cancelado, tipo, do mundo. Aí eu queria saber, o Boris, que é, né, um profissional experiente, muita história, se ele tá preparado aí pra, sei lá, de repente, se ver cancelado na internet. Olha, eu acho... E o que você acha dessa cultura do cancelamento, que eu acho meio absurdo, assim. Eu acho um nojo, né? Eu acho o clímax, o máximo da falta de civilidade, vai além da política. Quer dizer, é de uma imbecilidade, de uma idiotice, e cria um fenômeno que todo mundo vai junto, né? Uma manada, um fenômeno manada, de cancelar. Isso eu espero que seja um modismo, mas é uma coisa muito nojenta. Eu acho que as pessoas de bem, as pessoas que não são radicais, as pessoas que têm um compromisso com as suas famílias, com os seus amigos, com a democracia, não vão aderir a uma coisa. Espero que seja uma molecagem. Não tem jeito, né? Tem gente que manipula isso. É um horror. O pior é que, de vez em quando, você tromba com alguém que é alguém que supostamente tem uma boa instrução, até tem uma boa cultura e participa dessa coisa de cancelamento. Eu estou pouco me incomodando se eu for cancelado ou não, até porque eu sei que a maioria das pessoas não compartilha disso. Isso é uma monstruosidade. É uma coisa... enfim, você não tem como enfrentar. Pior que você não tem como enfrentar. Eu acho que é um modismo. Eu acho que a maioria das pessoas vão cair em si porque tem uma revolta na sociedade, né? As pessoas bem pensantes, as pessoas corretas. Isso é uma monstruosidade e revela uma falta de capacidade de pensar, porque as pessoas nem sabem por quê, nem sabem quem estão cancelando. Um idiota mais esperto lança um cancelamento e a manada vai atrás. As pessoas não podem ser manada. As pessoas têm que pensar, cada um tem que pensar por si e ver que aquilo é abominável. Por mais que a pessoa tenha cometido erros, sempre ela precisa ser ouvida, ela precisa ser julgada, mas não por um bando de idiotas na internet. Né? Até você pode discutir atitudes. Agora, o que você não pode é tolerar um julgamento, um justiçamento desse tipo. Espero que isso passe e que, eu repito, seja apenas uma molecagem. Olha, a gente tem um presente aí de Natal pro Tamo Junto, né? Conversar com um dos maiores nomes do jornalismo desse país, Boris Casoy, ao vivo, às 10h14 da manhã dessa segunda-feira. Raul, quer fazer uma pergunta ao Boris, Raul? Vou aproveitar, né? Uma honra falar com esse ícone, né, do jornalismo. Boris, satisfação tê-lo aqui na Rádio Capital. Que o prazer é meu, Raul. Uma mensagem, né? Nós temos muitos ouvintes aqui que acompanham você nas mídias tradicionais já há muitos anos, agora também na internet. Qual a mensagem que você deixa para quem quer ser jornalista? É uma profissão, é uma missão, né? É uma missão ser jornalista, uma profissão muito bonita.
Sabemos que muitos jornalistas vêm sofrendo muito nas últimas décadas, né, com vários problemas, e em meio a tantas notícias, fake news, mentiras em redes sociais, né, muitas que chegaram até a colocar em risco a saúde e a vida de muitas pessoas, as informações corretas de veículos jornalísticos, né, e jornalistas de grande credibilidade como você, transmitem confiança ao público. Então, uma mensagem para o profissional para o jovem que nos ouve agora que queira ser jornalista. Primeira coisa, não ter vontade de ficar milionário, né, Boris? Não tem. Até pode acontecer, poucos jornalistas ganharam mais, ganharam melhor. Mas a maioria dos jornalistas ganha o suficiente para se sustentar e ter uma vida decente, né? Não vai para a miserabilidade. Neste momento fica difícil dar um conselho, uma opinião, porque o mercado está muito dependente da situação econômica do país. Além da pandemia, a situação econômica do país fez com que os investimentos em publicidade caíssem. Emissoras de rádio, de televisão, de jornal estão dispensando por absoluta incapacidade de manter pessoas que são preciosas, pessoas, muitas delas que deram suas vidas pelo jornalismo e por suas emissoras, jornais, rádios, mas eu acho que isso é uma fase, como nós já tivemos outras fases no país. Então, como vocês disseram, é uma profissão de renúncia. Não imagina que você vai ficar milionário. Aliás, nenhuma profissão hoje a pessoa sai para ficar milionário. O médico tem dificuldades, o engenheiro tem dificuldades, advogado, quer dizer, o número dos que vão ficar milionários, a gente pode contar nos dedos. Então, mas é uma profissão que exige sacrifícios e exige estudo. Você precisa estudar. Eu vou dizer coisas elementares que eu vejo como defeitos das pessoas que saem das faculdades. Língua portuguesa, não pode escrever como a gente escreve na internet, aquilo é uma maneira de se expressar. Verdade. Na internet, mas num jornal, numa rádio não cabe. Tem que, se possível, conhecer mais uma língua, ser muito amigo da precisão, ser muito amigo de saber exatamente o que aconteceu para relatar, ter um comportamento ético. Agora, estudar, conhecer os fatos, procurar não ser da manada, procurar ter uma autonomia suficiente para ser um ser humano autônomo, independente, eu acho que é uma procura básica em quem está estudando jornalismo. Se eu fosse jovem e gostasse de jornalismo, eu iria fazer jornalismo. É preciso gostar. Não confunda com o jornalismo de cinema americano. Não é aquilo. Aquilo é uma exceção, o jornalismo é outra coisa. Não é uma profissão romântica. Tem muito sangue, suor e lágrimas. E você vai ascendendo Se você tiver qualidade, não precisa de pistolão. Tem muita gente desempregada e tem um desencontro com a qualidade. Quando você procura o mercado, falta qualidade. Então, quem tiver qualidade, conhecer mais uma língua, se aplicar, conhecer um pouco de economia, enfim, essa pessoa terá mais chances, porque, apesar de tudo, há uma busca de qualidade. Eu estou falando a esmo, estou pegando os principais pontos, mas o principal deles, algum de vocês disse, é um sacerdócio. Verdade. É mesmo, não tem hora, não tem momento, não tem... Às vezes o salário é problemático, começa com um salário muito baixo e fica... As outras profissões também têm essas oscilações. Mas esse é um momento particularmente difícil para o jornalismo brasileiro.
Olha, são 10h19, a gente está conversando com Boris Casoy, um presente de Natal para o Tamo Junto, né? E eu queria, Boris, te fazer uma última pergunta, que eu acho que, pela facilidade, cada resposta que o Boris está dando aqui hoje é uma aula para todos nós, para quem nos ouve, né? Se prestar atenção em todas as mensagens do Boris. Então eu queria aproveitar essa facilidade que você tem, se alguém chegasse assim, Boris, escreva um texto, né, do seu coração. De que forma você define o ano de 2020 que acaba na semana que vem? Como seria o seu texto para definir esse ano que entra para a história como um dos mais difíceis, como aquele que vai deixar sequelas, que machucou, né, o planeta? Você já tem assim, você que é o maior nome de opinião no jornalismo do país, já tem uma opinião formada sobre 2020, Boris? Olha, eu tenho opinião formada e eu vou suavizar, porque eu não devo falar palavrão de rádio. Só pode ser tratado aos palavrões. 2020 é um ano que deve não ser apagado da história, mas escrito com letras garrafais, né? Com um pedido a quem quer que seja, quem acredita em Deus, ou quem acha que está tudo na mão dos políticos, que esse ano não se repitam. É um ano que não devia ter acontecido. Verdade. Foi terrível, foi terrível. Eu não me lembro nada de bom. Na vida das pessoas pode ter acontecido, mas o ano já não foi bom por causa da economia, pelo que está acontecendo no mundo. O mundo já estava vivendo um grande salto, um olhar para um futuro que a gente não tinha certeza qual seria. Guerras, problemas, e de repente vem essa pandemia terrível que ceifa todo dia vidas de pessoas conhecidas, de amigos, enfim, é uma coisa pavorosa que as pessoas esperavam, ninguém esperava viver nunca, né? Já teve uma epidemia no começo do século XX, a gripe espanhola, um horror, mas a gente não viveu, né? Você lê nos compêndios, saem algumas linhas, agora eu espero que isso se resolva. Você vê que veio uma resposta relativamente rápida, que é a vacina. Eu acho que as pessoas têm que tomar vacina. Essa história de que vacina para lá, vacina para cá é bobagem. Eu acho que a vacina foi uma conquista. Tem gente que reclama que ela veio rápida demais, por isso não vai funcionar. Ela veio rápida porque a ciência evoluiu. Não é mais 9, 10 anos que demora para fazer uma vacina. Ela está computadorizada. A ciência é uma outra ciência, baseada em outros fatos novos. Então a gente tem que confiar na vacina e não nos resta outra chance real a não ser confiar na ciência. Político não entende, não tem a compreensão do tratamento. Eu vejo alguns políticos, até importantes, recomendando esse ou aquele remédio. Eu acho que a gente tem que olhar para a ciência. Nenhuma vacina é prejudicial, nenhuma delas até hoje. Se for aprovada pela Anvisa, aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Tem que tomar a vacina, vacinar as crianças, não tem conversa. Esse negócio de remédio caseiro é tudo bobagem. E para terminar, eu vi uma brincadeira hoje, que não sei se é o caso de caber, mas que eu gostei muito. Olha, presta atenção, tem que tomar a vacina aprovada pela Anvisa, não pela Ambev. Ai, Boris, eu quero te agradecer
Foi um privilégio pra gente, pra mim foi um grande presente, né? Já o orgulho de fazer um programa logo depois do seu na TV Gazeta, né? De saber que você é um fenômeno, né? No canal do Boris Casoy, com o seu Jornal do Boris. Saber que você é amante do rádio, o Boris conhece a história da Rádio Capital, é ouvinte da Rádio Capital. Então, eu vou te fazer um grande pedido, que Deus abençoe sua vida para 2021. E se um dia for possível, que você volte a conversar com a gente, quem sabe até visitar o estúdio, tá bom, Boris? Quando vocês quiserem. Eu tenho um prazer imenso de estar com vocês, com os ouvintes da Capital, que eu sei que é uma legião enorme de uma das emissoras mais populares do planeta, porque ela é captável em qualquer parte do mundo. Muito obrigado. O presente de Natal, quem recebeu fui eu. Bondade um abraço sua. a vocês todos. Beijo no seu coração, obrigado de verdade. Que legal, né, Ângela? Que legal, né, Raul? Simpático, né? Gostei. Olha, demais. Muito legal. Eu Parabéns. prestei atenção em todas as palavras e essa última resposta, então, foi uma lição do Boris sobre o ano de 2020 e o que a gente vai fazer em 2021. Boris Casoy, participando ao vivo do Tamo Junto, 10h25.